Desde antes do presidente Jair Messias Bolsonaro assumir a presidência da República, algumas autoridades investiram na desqualificação dele, lançando os piores defeitos que um ser humano pode ter. E isso vem transcorrendo até hoje. E os incautos, como sabemos, compram essas narrativas e deixam levar pelo que ouve e não pelo que vê. Claro, tem aquelas pessoas que, sabendo da verdade, ainda preferem acreditar naquilo que elas desejam que fosse. E essas são ordinárias, maldosas e até mesmo criminosas. Os comentários da Ana Paula Henkel nos Pingo nos Is de hoje foram reveladores. Uma grande maioria da população brasileira já sabe desse truque da imprensa velha no país, juntamente aí com algumas autoridades e políticos influentes que querem a derrocada do presidente. Olha, o presidente Bolsonaro é muito forte. Eu não sei não. Acredito que se fosse outro, já teria sucumbido a essa tirania desses adversários maldosos. Então vamos ouvir o que Ana Paula Henkel comentou hoje no Pingo nos Is. Vamos lá. Então, Vitor, ele sempre fala essa palavra, né, transparência, e ele simplesmente coloca de uma maneira bem pública o que o brasileiro quer. O brasileiro quer transparência, e essa transparência vem sendo negada pelo TSE, pelos ministros do STF, pelo TSE no sentido do nosso campo eleitoral, pelos ministros do STF. Nesses inquéritos aí, onde advogados não têm acesso, que transparência é essa, né? 2, 3 anos de inquéritos aí, várias investigações, e advogados não têm acesso, advogados de pessoas citadas nos inquéritos. Então, é justo que o presidente simplesmente externe essa vontade do povo, né? A lei e a ordem. Um lado quer transparência, um lado quer a lei e a ordem, um lado quer a defesa da Constituição, e o outro lado quer o quê? Revogação de reformas, baderna, intimidação, seja numa igreja ou seja na Casa de Deputados. Está tudo muito claro, não é, Vitor? Agora, mais uma vez, eu preciso fazer esse paralelo, porque o Fiuza tocou no anti-bolsonarismo, né? E eu preciso muito fazer esse paralelo com o antitrampismo que houve aqui. Porque o que acontece? O que aconteceu aqui está acontecendo no Brasil, que é você transformar, por causa do anti-bolsonarismo ou do antitrampismo, você transforma aquele político, você transforma aquele presidente no novo Hitler. Você desumaniza aquele presidente, você desumaniza aquela pessoa como se fosse o novo Hitler, como se fosse um genocida, como se fosse um fascista. E a partir do momento que esse processo de desumanização entra numa velocidade grande, como entrou aqui nos Estados Unidos, e há uma tentativa, várias tentativas, principalmente por parte da imprensa, de implementar essa mesma velocidade no Brasil em relação ao presidente Bolsonaro. A partir do momento que esse presidente é desumanizado e vira o novo Hitler, aí, Vitor, tudo é válido para transformar a eleição, para você fraudar as urnas, para você tirar o novo Hitler do poder, para você não alimentar o novo Hitler. Por isso que há essa necessidade de o tempo todo desumanizar o presidente Bolsonaro, exatamente como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Porque aí tudo é válido. Porque a pergunta que fica é a seguinte, ora, pela democracia, para derrubar o novo Hitler, você não faria qualquer coisa? Você não fraudaria eleições? Você não jogaria fora da Constituição? Esse é o paralelo que nós precisamos entender. Sempre que falamos de Estados Unidos, o cenário político é muito parecido. Mudam os personagens, mas o cenário político e as ferramentas que são usadas, elas são muito parecidas, Vitor. Então é isso aí. Não preciso falar mais nada.
A mensagem da Ana Paula é muito clara e retrata realmente aquilo que está acontecendo no nosso país. Vamos ficando por aqui.